A paz do Senhor para todos. Peço desculpa pelo atraso. Eu esperava ministrar depois do culto, mas o culto acabou depois da meia-noite, então não tive como eu ministrar antes da meia-noite. Eu vou estar falando uma coisa que Deus colocou no meu coração muito interessante, que foi relacionado à graça de Cristo. Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma má interpretação da graça. Elas pensam que graça agora eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus me ama. E salvação não é pelas obras. Então, as pessoas, por falarem que salvação não é pelas obras, as pessoas pensam que você não precisa fazer nada para ser salvo. É só simplesmente você continuar vivendo, Deus vai te perdoar, porque Deus é bom. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre graça, sobre isso. Deus começou a me dar uma revelação profética relacionada a isso. E uma das coisas que Deus falou comigo é que na palavra de Deus diz que o amor do Senhor, ele nos constrange. E eu comecei a analisar, a trabalhar em cima desse texto. E eu comecei a ver o que seria essa palavra constranger. E Deus começou a falar comigo que o sacrifício de Jesus pela nossa vida, ele foi feito para que nós reconhecêssemos isso. Então nós, como seres humanos, nós temos que reconhecer o sacrifício de Jesus para que a graça de Jesus tenha poder sobre nós. Então, uma coisa interessante é que, se nós, como cristãos, imagina eu, por exemplo, aqui, e eu fizesse algo muito bom por vocês, que vocês teriam que ser agradecidos pela minha vida, o resto da vida de vocês. Imagina que eu livrasse vocês da morte. Se vocês não reconhecessem isso, que grande valor teria isso? Se vocês não reconhecessem aquilo que eu fiz para vocês, ou se vocês nem sequer soubessem aquilo que eu tinha feito para vocês. Eu fiz uma coisa grandiosa por vocês, mas se vocês não reconhecessem, se vocês não soubessem disso, como é que isso ia ter valor para vocês? Como é que vocês iam ficar agradecidos? Então, a primeira coisa que precisa haver na graça, para que a graça tenha valia sobre a nossa vida, é reconhecimento. Se nós analisarmos na palavra de Deus, nós vamos ver que graça não é para todos. A graça, ela é só para quem reconhece Jesus. Só para quem reconhece o seu sacrifício. Uma das provas está em João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para todo aquele que nele crê, tem uma condição. Você precisa crer, reconhecer. Você precisa entender. Ou você precisa saber do que foi feito pela tua vida e dar valor a isso. Aí a graça tem valor sobre a tua vida. Outro versículo, você vê em 1 João, por exemplo, milhares de versículos falando, por exemplo, sobre a nossa perseverança em não fazer o mal, em fazer o bem. Por exemplo, 1 João fala assim, porque Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que andamos na luz, se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andamos em trevas, fazemos-nos mentiroso e a verdade não está em nós. Ou seja, não tem valor nenhum. Entendeu? Então, a graça, ela tem só valor pela nossa vida a partir do momento que nós reconhecemos. E quando você reconhece esse amor, nós não merecíamos. Quando a gente reconhece essa graça, a gente fica constrangido. O amor de Deus, ele nos constrange. O que é ficar constrangido? Imagina se você, por exemplo, fosse o maior pecador do mundo. E de repente, na hora de você morrer, quem deveria te matar, ele chega para você e fala assim: olha só, você não vai morrer. Eu vou te dar uma segunda chance. Eu vou morrer no teu lugar. Você merecia morrer. Aquela pessoa morre no teu lugar. Aquilo ali ia te constranger. Você ia ficar constrangido e perto daquela pessoa ali que deu a vida por você, você não ia mais querer fazer nada de errado. Se aquela pessoa estivesse te olhando, você ia ficar constrangido. Você ia ficar assim, cara, olha o que ele fez pela minha vida. Entendeu? Aquilo ali ia te constranger e não ia te dar opção. Você ia ter que mudar. Aquilo ali faz com que você fique grato por ele. Então gera um constrangimento no teu coração. Por isso que Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange. Quando alguém faz alguma coisa muito boa por você que você não merecia, você fica constrangido e perto daquela pessoa você não repete mais o mesmo erro. Pelo menos perto. É a mesma coisa com Jesus. Quando nós reconhecemos a graça dele, reconhecemos o sacrifício dele, e recebemos essa graça, a gente vê esse amor glorioso pela nossa vida, a gente fica constrangido.
E perto de Jesus, sabendo que Jesus está olhando para a gente não deve mais fazer aquilo que a gente fazia antes. Ou seja, a nossa vida é de pecado, a gente tem que tirar ela da nossa vida. Por quê? Porque a graça, nós recebemos essa graça, favor imerecido, e ficamos constrangidos com ela. Então, Deus tem me levado a entender esse constrangimento. Tá? Então, essa percepção de que graça, você pode fazer o que você quiser porque Deus te ama, a graça, isso é completamente errado. Tá? Você vai ver em vários versículos, por exemplo, Deuteronômio, versículo, acho que Deuteronômio 39, continuando, apertei aqui sem querer. Tem um capítulo de Deuteronômio, acho que é Deuteronômio 30, não lembro direito, diz assim, ó, Eis que os céus e a terra são testemunhos diante de ti, que ponham diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua casa. Ou seja, nós precisamos viver. Nós precisamos, é por obras também. A Bíblia diz em Tiago que fé sem obras é morta. Então temos que conquistar, sim. O reino dos céus é conquistado com esforço. Tá? Então, em nome de Jesus, a porta é estreita. Então a gente tem que dar valor a essa graça, ao sacrifício de Jesus para a nossa vida, ser agradecido com isso e viver uma vida em santidade e amor por esse Deus. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja com vocês e esse dia de segunda-feira seja um dia de linda comunhão entre vocês. Em nome de Jesus, fiquem na paz, shalom para todos. Amém.